Evangelho de João, capítulo 2, o primeiro milagre do Senhor Jesus. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isto? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes, e eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom e, quando já beberam muito, serve o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Pai eterno, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós pedimos, Senhor, todos nós que compomos esse grande canal de oração, nós pedimos a permissão pelo Senhor Jesus e pelo Senhor Espírito Santo para entrarmos na presença santa e gloriosa do Senhor. E nós queremos todos juntos, Senhor, render graça, adorarmos, bendizermos o santo nome do Senhor, o santo nome do Senhor Jesus e o santo nome do Senhor, o Espírito Santo. Todos nós, Senhor, neste momento, com os joelhos no chão e os rostos postos em terra, Senhor Deus, demonstrando a nossa total submissão ao Senhor, a nossa total reverência ao Senhor, porque o Senhor é um Deus 3 vezes santo. É santo na pessoa do Senhor, é santo na pessoa do Senhor Jesus e é santo na pessoa do Senhor, o Espírito Santo. Nós queremos, Senhor, agradecer, porque o Senhor nos cobriu de bênçãos durante todo esse dia e já parte dessa noite. E nós somos gratos, Senhor. Nós queremos demonstrar toda a nossa gratidão, porque o Senhor é um Deus que se agrada que nós sejamos agradecidos, que nós rendamos graças ao Senhor, e nós nesse momento queremos fazê-lo, Senhor Deus, agradecer porque o Senhor nos cobriu de bênçãos durante todo esse dia. O Senhor nos alimentou, o Senhor nos concedeu a água para bebermos, o Senhor nos deu a vestimenta para vestirmos, para nos vestirmos, Senhor, e nós somos gratos. Os livramentos que o Senhor nos deu durante todo esse dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de provisão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que cuida dos seus servos. A palavra vai dizer que não cai um fio de cabelo das nossas cabeças sem que o Senhor tome conhecimento. Isso prova que o Senhor é um Deus que se preocupa conosco, é um Deus que permanentemente coloca os seus anjos, dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, para que eles nos protejam, para que eles nos livrem, porque somos cercados a cada instante das nossas vidas. A palavra vai dizer que o diabo, o nosso adversário, está ao nosso derredor como um leão pronto para nos devorar. E não o somos, Senhor Deus, porque o Senhor providencia, o Senhor dá ordem aos seus anjos para que nos guardem. E é com essa certeza que nós seguimos a nossa vida. É dessa forma que nós seguimos de pé, que nós continuamos de pé. E nós queremos, Senhor, nesse momento, pedir ao Senhor que o Senhor continue nos abençoando durante toda esta noite, a todos nós, Senhor Deus. E nesse momento também, Senhor, nós queremos
agradecer por todos os nossos familiares, pela vida deles, Senhor, de cada uma das pessoas que compõem essa grande corrente de oração. Nós agradecemos pela vida de cada um deles, Senhor Deus, e nós pedimos por aqueles que estejam enfermos, se há algum enfermo dentre eles, Senhor, que o Senhor possa repreender a doença, que o Senhor possa repreender a enfermidade de cada um, Senhor, que o Senhor possa repreender a tristeza, a melancolia da alma, a depressão, Senhor Deus, tão comum nos nossos tempos, Senhor, que o Senhor possa repreender dessas mentes, desses corações, a depressão, para que eles não venham, Senhor, a ter uma dependência continuada de medicamentos controlados. Ó Deus amado, que o Senhor possa reprimir, repelir de todos nós, de todos eles, Senhor Deus, esse sentimento, essa enfermidade que é a depressão, Senhor, que o Senhor possa confortar estas mentes nessa noite, que o Senhor possa dar de volta a alegria daqueles que já caminharam no caminho da salvação, no caminho do Senhor, e que estão nessa noite afastados do caminho do Senhor. Que o Senhor o Espírito Santo possa tocar nesses corações, nessas mentes, nessa noite, para que possa gerar arrependimento, Senhor Deus, arrependimento no coração deles, para que eles possam confessar os seus pecados e se voltarem para o Senhor. A palavra do Senhor vai dizer, na primeira carta de João, no capítulo 1, vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, Senhor, nós estamos na presença do Senhor, mas também nós que compomos essa grande corrente de oração, também queremos pedir perdão ao Senhor. Perdão quando nós ofendemos a santidade do Senhor durante esse dia e parte já dessa noite. Tudo que possamos ter ofendido a santidade do Senhor, nós nos arrependemos nesse momento. Nós pedimos perdão nesse momento, porque precisamos, Senhor, da comunhão com o Senhor, para que nós possamos, Senhor Deus, ter esse canal de bênção sobre as nossas cabeças permanentemente, Senhor, porque o Senhor se agrada dos que amam ao Senhor. E nós queremos dizer nessa noite, todos nós juntos, que nós amamos ao Senhor, que nós amamos ao Senhor Jesus, que nós amamos ao Senhor o Espírito Santo, e pedimos, Senhor, que o Senhor possa entrar com provisão nessas vidas, entrar com salvação para estas almas, que nessa noite haja salvação, Senhor. Sim, Senhor Deus, nós precisamos da salvação do Senhor. A palavra vai dizer que só há salvação no Senhor, e a palavra também vai dizer que embaixo do céu e sobre a terra não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador, aquele que deu sua própria vida naquela cruz, morreu ali naquela cruz humilhante, aquela cruz que era um símbolo de maldição, Senhor Deus. A palavra do Senhor no Antigo Testamento vai dizer: maldito aquele que for pregado no madeiro. E o Senhor Jesus se fez maldição, ele concordou de ser maldição em nosso lugar, porque era para nós estarmos ali naquela cruz, sendo sentenciados e sendo condenados à morte. Mas o Senhor Jesus nos salvou, ele tomou o nosso lugar, ele tomou as nossas dores, as nossas enfermidades espirituais, tudo foi lançado sobre ele naquela cruz. Por isso, Senhor, ele padeceu, ele sofreu, porque o Senhor Jesus, ele é Deus, mas ele também é 100% homem. Ele sofreu humilhação naquele trajeto, depois de ser sentenciado à morte de cruz. Aquele trajeto, ele foi cuspido do rosto, ele teve sede, não deram água para ele, deram um pano, uma esponja com vinagre na boca dele, humilharam ao Senhor Jesus, e ele suportou, ele tolerou com resignação tudo aquilo por amor de nós, porque ele veio para salvar o que estava perdido, e nós estávamos perdidos, Senhor, estávamos na escravidão espiritual do Egito, perdidos e sem nenhuma esperança. O Senhor Jesus veio, ele veio para nos salvar, ele veio para trazer uma palavra de salvação para nós, e ele veio, Senhor Deus, trazer as ovelhas desgarradas que éramos nós, Senhor. E hoje, Senhor Deus, nós fazemos parte desse pastoreio, cujo pastor supremo é o Senhor Jesus. E aqueles que ainda não tiveram nesta noite um encontro verdadeiro, um encontro de salvação com o Senhor Jesus, aqueles que ainda não receberam ao Senhor Jesus como
único e suficiente Salvador das suas almas, que possa fazê-lo dessa noite. Que vocês tenham agora nessa noite, caríssimos que participam dessa grande corrente de oração, uma oportunidade ímpar, uma oportunidade sem outra igual, para se arrependerem, para confessarem os seus pecados. Confessem os vossos pecados nessa noite, abandonem os vossos pecados nessa noite e se aproximem do Senhor Jesus para serem salvos. A volta de Jesus, ela é iminente, é para esse tempo. Jesus está prestes a voltar e só será arrebatado, só será levado para o céu aqueles que tiverem passado pelo arrependimento, pela conversão, pelo batismo nas águas e selados pelo Senhor, o Espírito Santo. O Senhor Jesus, quando teve aquele encontro com Nicodemos, ali do Evangelho de João, no capítulo 3, ali Jesus vai nos ensinar a respeito da doutrina da regeneração, a respeito da doutrina da salvação. E ali Jesus ensinando para aquele homem chamado Nicodemo, disse: Nicodemos, aquele que não nascer da água e não nascer do Espírito jamais verá o reino de Deus. E ali, o Senhor está nos ensinando a maior lição para as nossas vidas, falando a respeito da nossa salvação. E nessa noite, Senhor, eu proclamo esta palavra para todos que estão ouvindo essa mensagem em qualquer lugar desta cidade, desse estado, deste país e de todo o mundo, Senhor Deus, que só o Senhor Jesus salva, só nele há salvação, só através da morte de cruz foi que nós tivemos a oportunidade da salvação. Por isso não há outro nome, nem dentre os vivos, nem dentre os mortos, nenhum está autorizado pelo Senhor para nos salvar, nenhum tem a capacidade, porque também todos foram pecadores, Senhor, e o Senhor, a lei do Senhor exige que, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, ele seria vencido por um homem, mas não seria um homem qualquer, seria um homem perfeito, sem mácula, sem mancha e sem pecado. E o Senhor, foi necessário que o Senhor enviasse do céu um homem, um Deus que assumiu a forma humana, que se encarnou, nascendo no ventre de uma mulher, e pela encarnação dele, pela humanização dele, ele se fez pecado em nosso lugar, ele se fez maldição em nosso lugar, apesar de nunca ter praticado um pecado sequer, Senhor Deus, sem nenhuma mancha, sem nenhum dolo, e ele entregou sua própria vida. Não tiraram a vida de Jesus, Senhor, segundo a palavra do Senhor, ele a deu a vida espontaneamente, porque havia necessidade que o Cordeiro de Deus, o Cordeiro do Senhor, que é Jesus, ele padecesse, derramasse seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Por isso, Senhor, nessa noite nós proclamamos para todo mundo e agradecemos ao Senhor, porque o Senhor proveu o Cordeiro do Senhor, o verdadeiro Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo. João Batista, quando estava batizando no Rio Jordão, ele viu o Senhor Jesus passando lá ao longo, na parte mais elevada da estrada, com os seus seguidores, e João Batista apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Oh, Deus amado, como é maravilhoso conhecer essa palavra, como é maravilhoso ter conhecimento dessa palavra. Essa palavra é santa, essa palavra é maravilhosa, essa palavra nos salva, essa palavra nos agrada, nos alegra desta noite, Senhor Deus. Obrigado por tanta misericórdia, tanta bondade com que o Senhor derramou sobre as nossas cabeças, Senhor. E nós imploramos, Senhor Deus, para aqueles que ainda não estão com os nomes escritos no livro da vida, que nesta noite, pelo arrependimento, pela conversão deles, o Senhor possa ordenar a inscrição desses nomes no livro da vida do Cordeiro, o livro dos salvos, o livro daqueles que irão habitar na cidade santa, na Nova Jerusalém, que o Senhor já construiu. Jesus já construiu as moradas. Ele disse: eu vou fazer-vos morada. Se não fosse assim, eu vos teria dito: na casa do meu Pai há muitas moradas. Ó Deus amado, que promessa maravilhosa, que promessa linda que o Senhor Jesus fez para todos nós, e assim nós cremos de todo o nosso coração. Senhor, nessa noite, eu e todos os componentes, os participantes dessa grandiosa corrente de oração, nós queremos dizer para o Senhor numa só voz, nesse momento, glorificando o nome do Senhor: glória ao Senhor Deus, glória ao Senhor Jesus e glória ao Senhor o Espírito Santo.